conforme combinado, a gente está aqui com a nossa próxima palestrante, a nossa última palestra do dia. Ufa, foi uma jornada realmente incrível. Olá, Vera. Boa Olá, tarde. boa tarde. Me ouvindo? Maravilha, maravilha. Pronto. Gente, antes de passar aqui para a Vera, eu só quero registrar aqui, né, a questão dos outros patrocinadores que realizaram esse evento aqui, que vem aí apoiando o evento, que é o Grupo SS, a Objetiva Publicidade e a PPE. Muito obrigada mesmo por ter acreditado aqui na segunda semana do prefeito, um evento 100% digital, ao vivo, né? A primeira semana ocorreu presencialmente, mas esta, né, devido à situação não só que o Ceará, enfim, o Brasil, o mundo enfrenta, a gente resolveu aí encarar esse desafio. São mais de 60 painelistas, mais de 30 horas de imersão completa para ajudar você, prefeito, você, prefeita, a realmente ter muito sucesso na sua próxima gestão. Agradecer também a audiência, tá? Que você está conferindo ao nosso evento e lembrar que a gente vai continuar aí a nossa jornada terça, quarta, quinta até sexta-feira. É muita informação de qualidade e quero realmente contar com sua presença aqui. Mas, enfim, vamos aqui para a nossa palestra com a doutora Vera, sobre implicações do novo marco do saneamento para os municípios brasileiros. Vera Monteiro, da FGV. Vera, por favor, faça também uma breve apresentação sobre você e siga. Lembrando, antes de mais nada, que logo após a Vera, anotem suas dúvidas, façam suas perguntas, que a gente vai ter um momento aqui para esclarecer e realmente tornar este tema o mais esclarecedor possível para você. Vera, é com você o palco digital. Muito obrigada, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu sei o quanto é muito difícil para o gestor público implementar reformas, o gestor público que está chegando agora, e acho que o município é sempre o lugar mais difícil de se implementar reformas relevantes, seja pela falta de habilidade técnica instalada dentro do município, seja pela falta de informações que estejam organizadas, seja pela falta de informações. Eu tenho um histórico bastante grande na atuação em projetos de infraestrutura, sou professora de Direito Administrativo da Fundação Getúlio Vargas, da Escola de Direito de São Paulo, já há muitos anos, e advogo em temas relacionados a direito público. E o tema do saneamento entrou na minha vida há muitos anos, não só porque saneamento, no meu olhar, sempre foi algo absolutamente relevante, ao contrário de uma política da década de 80 e do começo dos anos 90, quando ainda se achava que saneamento não dava voto, porque saneamento era tubo enterrado e que ele não era visível. Acho que a gente já passou dessa fase, bastante, felizmente. E ao longo desses anos todos, o que eu posso revelar a vocês a respeito do saneamento é que nós estamos agora vivenciando, eu acho que a reforma mais profunda e a reforma mais difícil que está sendo feita no Brasil a respeito de uma infraestrutura ou de um serviço público. Conto para vocês rapidamente, para que vocês saibam quais são os grandes desafios que vocês vão enfrentar nos municípios. Vejam só, talvez vocês não se lembrem disso, mas no início dos anos 90, então já alguns anos atrás, no início dos anos 90, o Brasil passou por um grande programa de revisão de marcos regulatórios em vários setores da infraestrutura. Então, para quem aqui tem mais de 40 anos, vai se lembrar, por exemplo, que no setor de telecomunicações havia uma empresa estatal federal chamada Telebrás. A Telebrás tinha empresas pertencentes ao seu grupo que eram formadas pelas empresas Baby, que eram as suas subsidiárias integrais, que desempenhavam o seu papel em cada um dos estados. Então havia a Telesp, a Telerge e assim por diante. Em 1997, o Brasil fez uma grande reforma nesse setor, fez uma mudança constitucional e fez uma nova legislação para permitir a quebra do monopólio estatal, para permitir a federalização desse serviço e para permitir a entrada da competição e da iniciativa privada. Isso também aconteceu no setor de energia elétrica, isso também aconteceu no setor de petróleo, mas o saneamento, ele ficou relegado à condição de patinho feio.
Era quase como se no saneamento o tema era tão difícil que era melhor não entrar. E talvez essa dificuldade ela fosse tão grande, primeiro, por conta da divergência jurídica quanto à titularidade do serviço. Se hoje, para muitos de vocês, é claro que o serviço do município, o serviço de saneamento, ele é do município, nós demoramos 30 anos para chegar a essa afirmação, que veio agora, nessa mudança de julho, da Lei Nacional de Saneamento Básico. Até então, não havia essa definição em norma nenhuma. Então, havia, até agora, 2, 3 meses atrás, uma divergência jurídica quanto à titularidade. Nunca houve no Brasil uma norma que definisse a titularidade dos serviços públicos, de serviços públicos de saneamento, né? Diferentemente da energia elétrica, a Constituição Federal diz, é da União Federal. Telecomunicações, a Constituição Federal diz, é da União Federal. Saneamento, não havia essa definição. Segunda dificuldade do setor de saneamento, a prestação majoritária dos serviços de saneamento realizada por empresas estatais, estaduais. Terceiro ponto, que eu já mencionei aqui, que é o baixíssimo apelo político eleitoral que até então tinha para a realização de investimentos que são majoritariamente enterrados. A ideia de a prestação desses serviços, ela ser feita majoritariamente por empresas estatais e estaduais, está relacionado com a história do setor, vale a pena pesquisar, e identificar que a maior parte dos recursos para a realização da infraestrutura de saneamento do Brasil veio a partir de um programa do governo federal chamado BNH, que era um programa gerido no governo federal e que era capaz de gerar recursos que eram destinados à área do saneamento. E como uma política de canalização desses recursos, o governo federal, década de 70, final da década de 60, condicionou a criação de empresas estatais, para realizar esses investimentos. Então, não é uma mera coincidência que haja uma empresa estatal, em todos os estados para fazer os investimentos no setor de saneamento. Algumas empresas se saíram melhores do que outras, algumas empresas, elas são empresas consideradas de sucesso, como é o caso da Sabesp, por exemplo, que é considerada uma das melhores empresas de saneamento no mundo, que tem ações na Bolsa de São Paulo, ações na Bolsa de Nova York, e nós temos empresas estaduais de saneamento que têm um quadro terrível na qualidade da prestação do serviço, um quadro de pessoal altamente defasado e que estão em vias de serem privatizadas para viabilizar uma melhor prestação do serviço. Então, isso explica um pouquinho a origem desse sistema, explica que cada um dos estados adotou uma governança diferente e que nós temos situações muito diferentes entre os estados e que não é possível a gente olhar com uma única lente cada uma das realidades estaduais. O saneamento, ele só entrou na pauta do Congresso Nacional em 2001, que é ontem, gente. 2001, no governo Fernando Henrique Cardoso, houve um programa que envolveu a elaboração de um grande projeto de lei, foi encaminhado ao Congresso Nacional. Quem foi o seu relator foi o ministro Serra. Quem é do setor talvez se lembre, um projeto de lei número 4147, que tinha um grande objetivo de regular do ponto de vista nacional o tema do saneamento. Em 2001, já se queria, então, definir quem era o titular do saneamento, mas não houve acordo. Foram 19 anos de grandes conflitos entre municipalistas de um lado e estadualistas de outro. Como eu disse para vocês, como não existe uma definição na Constituição Federal de quem é a titularidade, continuou a haver essa história do setor, por meio da qual estados investiram, recursos que ainda não haviam sido retornados, amortizados, e os municípios cada vez mais, depois da Constituição de 88, assumindo um papel de vanguarda e querendo atrair para si um conjunto maior de competências e assumir um papel mais relevante na prestação dos serviços públicos. Bom, essa proposta no ano de 2001 não foi para frente, como eu disse, estadualistas e municipalistas em confronto evidente, então ideologicamente muito distintos. Além disso,
havia interesses políticos e corporativos em jogo muito grandes, e esse movimento, ele durou até o ano de 2020. Por quê? Em 2007, quando foi editada a Lei Nacional de Saneamento, essa lei, que veio para resolver todos os problemas, ela não resolveu todos os problemas. Tanto é que 13 anos depois, de 2007, a gente precisou fazer uma grande reforma na Lei 11.445. Esta é a Lei Nacional de Saneamento, que foi amplamente reformada agora, no dia 15 de julho de 2020. Então, a Lei 11.445, com a redação trazida por esta nova legislação de julho de 2020, que é o grande marco regulador do serviço de saneamento no Brasil. Essa lei de saneamento de 2007, que agora foi reformada, era para ser essa grande reforma esperada para o setor de saneamento. Ela foi até uma legislação, no meu olhar, bastante bem intencionada. Ela me parece que ela buscou, pela primeira vez, tratar de temas difíceis, como a questão da delegação da regulação entre entes federativos, então a possibilidade de municípios delegarem a estados, haver a possibilidade de convênios de cooperação, a possibilidade de atender pequenos municípios sem capacidade de governança em negócios de grande porte, sem capacidade humana na gestão pública, a necessidade de se acoplar agências estaduais, porque era ainda não existia, só a partir de 2007 é que passou a ser necessário que houvesse a separação de quem presta o serviço e de quem regula esse serviço. Imaginar que os 5.570 e tralalá municípios brasileiros tivessem uma agência reguladora em cada qual é algo irreal e completamente irracional, de modo que a delegação que foi introduzida por meio do artigo 241 da Constituição Federal e regulamentada na Lei 11.445 de 2007, foi muito positivo, foi muito eficiente. Mas é inegável que essa legislação de 2007 não conseguiu compor adequadamente todos os interesses dos envolvidos. E ainda teve que lidar com uma figura jurídica que foi criada nessa legislação de 2007, chamada contrato de programa, que, na verdade, ela foi criada por uma lei de 2005, que é a lei que fala dos consórcios públicos, a lei 11.107, mas já pensando no modelo do saneamento, que foi melhor detalhado em 2007, para formalizar arranjos jurídicos entre municípios e empresas estaduais, sem necessidade de licitação. Então, 2005, 2007, veio essa legislação com essa pretensão muito abrangente. Ela foi positiva, mas ela não conseguiu ser absolutamente eficiente. E trouxe essa novidade, que eu mencionei há pouco, do chamado contrato de programa. Como eu disse, esse contrato de programa e essa legislação, 2005, 2007, apesar de ter trazido algum tipo de segurança jurídica no setor que até então era um setor, imagine só, estou falando de agora, hein, gente, 15 anos atrás, era um setor que era até então marcado por relações completamente não formalizadas. Era marcado por um ambiente na qual não se estimulava nada, não se estimulava o incremento na qualidade e na prestação dos serviços. Isso significa dizer que o problema das perdas, dos índices de perdas na produção da água, não havia metas de cobertura para universalização de acesso à água, nem estabelecimento de planos adequados para a melhoria de tratamento de esgoto. Esse cenário, ele dificultou muito a vida de governadores e prefeitos ao longo desses últimos 15 anos, que não conseguiram garantir e desenhar instrumentos que fossem efetivamente aptos a estimular investimentos no setor. Então, estava faltando, para essa legislação de 2005 e 2007, algo a mais que viabilizasse e atraísse grande volume de recursos para investimentos, para melhorar a universalização, melhorar a cobertura, melhorar os índices de tratamento e os índices de perda. Foi aí que começou um grande movimento no governo Temer, que chegou a editar 2 medidas provisórias em 2018, com essa tentativa de reverter esse quadro, mas nenhuma delas foi aprovada. Foi aí que esse tema continuou a ser debatido e, finalmente, apesar do período da pandemia, o Congresso Nacional entendeu que este era um tema de urgência e foi vetado
Foi vetado, não, foi votado no plenário virtual com a aprovação da lei que fez essa atualização na legislação de 2007. Olhem como esse setor é complicado. Ele é um setor que, diferentemente de outros, em que o governo federal, quando resolveu dar um salto adiante, ou seja, garantir um ambiente adequado para universalizar a prestação do serviço, a União Federal centralizou a titularidade desses serviços para fazer a transformação que pretendia. O serviço de energia elétrica é um exemplo. O serviço de telecomunicações é um exemplo. A titularidade ficou garantida na mão da União Federal pela própria Constituição Federal. Isso não aconteceu com o setor de saneamento. Esse histórico, como eu disse, que tem origem lá nos anos 70, quando a opção política foi incentivar a criação das empresas estaduais e incentivar a delegação pelos municípios das suas competências aos estados, por meio de instrumentos que foram chamados de concessões convênio, uma espécie de uma transferência em branco, de um contrato em branco, de um cheque em branco, onde se dizia para o Estado e para a empresa estadual: você presta o serviço aí, eu não vou te dizer qual é a tarifa, não estou te dizendo quais são as metas de cobertura, decide aí, você que tem o dinheiro, você resolve aí. E por incrível que pareça, esse modelo quase que frágil, esse modelo que dava muito pouca atenção ao cidadão e à qualidade do serviço, e a regulação desse serviço, era quase como um presente divino ter ou não ter saneamento. Essa opção que nos anos 2000, 2005, 2007, houve essa necessidade de melhor formalização, essa formalização se deu pelo chamado contrato de programa, e eu disse, olha, foi realmente muito importante, foi um passo importante, mas esses contratos de programa, eles não conseguiram trazer todo o detalhamento que a qualidade da prestação merecia. Então, em muitos casos, esses contratos, apesar de serem formalizados, eles eram vazios. Ou seja, as suas cláusulas eram cláusulas abertas. Elas diziam muito pouco. E continuou ainda, de certo modo, os municípios não conseguiram assumir de maneira muito forte o seu papel. Continuou a haver algum tipo de manutenção do papel preponderante dos estados para organizar, até porque são eles que detêm, na maioria das vezes, condições financeiras para tanto, para organizar a prestação do serviço e para fazer as decisões com relação ao saneamento. Então, ficou mantida, mesmo nos anos 2000, mesmo com a legislação de 2007, ficou mantida essa lógica de uma delegação dos serviços às empresas estaduais e os municípios sem muito papel ou sem um papel preponderante. Resultado dessa história toda é que são anos de atraso. Anos, anos e anos de atraso. Essa legislação, agora atualizada, então eu não disse o número da lei, mas nós estou falando aqui a Lei 14.026, que deu nova redação à Lei 11.445. Então, nós estamos falando aqui da Lei Nacional de Saneamento, a Lei 11.445, com a redação dada pela Lei 14.026, de 15 de julho de 2020, é apenas e tão somente o marco inicial de uma complexíssima reorganização setorial que está por vir. Ela não será simples, será a maior reforma promovida em um serviço público desde a Constituição de 1988. Será a reforma de maior sofisticação jurídica que nós já tivemos no Brasil nos últimos 30 anos. A lei é muito importante. O que ela faz para a gente poder dar um salto adiante no setor de saneamento? Ela diz expressamente, está mantida a titularidade nas mãos dos municípios. Porque, como eu disse, essa titularidade nas mãos dos municípios, ela vinha sendo reconhecida em decisões judiciais, mas não havia uma norma, muito menos nacional, que reconhecesse isso de maneira clara. Mas, ao mesmo tempo, essa legislação, ela reconhece certas realidades
mesmo mantendo a titularidade nas mãos dos municípios. Porque essa legislação, ela estimula a composição de arranjos regionais. Arranjos regionais, especialmente naquilo que diz respeito às regiões metropolitanas. Aquelas regiões em que haja algum tipo de especificidade que faça sentido que haja aglomerações para fazer com que o serviço seja melhor organizado e melhor prestado. Então, existe um desafio de pensar o serviço naquelas situações em que a tal da titularidade municipal, ela cede em benefício de um agrupamento de municípios. Segunda aposta que a lei faz, e que é um grande passo, ela acaba com aquele contrato de programa que eu mencionei há pouco. Há agora uma aposta explícita na expansão privada por meio dos chamados contratos de concessão. Contratos esses que nós já conhecemos de outros setores, é uma legislação da década de 90, a Lei 8987, que foi trazida para esse setor de maneira explícita. Mas não imagine que seja simples para um município celebrar esse contrato. O município precisa estudar, planejar, licitar. Isso não se faz da noite para o dia. Terceiro salto importante que faz a legislação agora atualizada. Ela acaba, ao acabar com o contrato de programa, ela está introduzindo a necessidade de licitação sempre. Licitação para encontrar um parceiro para prestar os serviços por meio de contrato de programa. E ainda, ela facilita a privatização das empresas estaduais de saneamento. Então, significa dizer, ao um determinado município encerrar um determinado contrato de programa, a empresa estadual, ela pode ser privatizada, ou ser privatizada com um contrato de programa, e o contrato de programa não deixa de ser válido. Porque havia uma regrinha na legislação anterior, que foi revogada agora, que todas as empresas estaduais que fossem privatizadas, elas perderiam todos os contratos de programa que tivessem na sua carteira. Então, isso aqui facilita a privatização das empresas estaduais. Bom, para que essa nova roda de regras funcione e atraia investimento privado, que é isso que a gente quer no fundo, eu não acho que a gente deva aqui assumir uma posição municipalista ou estadualista. A questão aqui é a seguinte: qual é o melhor arranjo para atrair investimentos? Bom, é agora que se põe o grande pepino. Para que seja possível este salto, precisamos de um ambiente com regulação técnica, precisamos de um ambiente com regulação independente. E o que faz a esse respeito essa nova legislação? Essa nova legislação, ela cria a figura da Agência Nacional de Águas, que já existia, mas ela cria a ANA agora com outro perfil. Ela atribui à Agência Nacional de Águas, portanto, a uma agência federal, para se transformar num regulador de referência. O que é isso? Não significa que a ANA irá fazer revisão das normas das agências locais, nem municipais, mas para poder viabilizar uma regulação mínima e que seja uniforme para estados e municípios, a ANA foi atribuída este papel de regulador de referência. E a ela caberá se capacitar. Ela vai ter que saber o que anda acontecendo nos setores, ou quais são os debates que as agências reguladoras estaduais e municipais andam enfrentando. Quais são os problemas que a Arcesp no estado de São Paulo enfrenta? Quais são as dúvidas? Quais são as regras já postas? Quais são as realidades de cada um dos municípios e estados? Então, produzir normas de referência, regulação de referência, significa entrar num setor que não está sendo construído do zero. É um setor que já tem regra, já tem contrato vigente em andamento. O bonito disso é que não existe nada parecido com isso no Brasil. Com essa nova legislação, a gente vai precisar trabalhar e trabalhar muito. E, além disso, está dito na legislação federal que o acesso a transferências voluntárias, ou seja, recursos da União, e a contratação de financiamentos com recursos federais, está condicionado à incorporação dessas normas de referência que vão ainda vir a ser editadas pela ANA na regulação local.
Então, nós temos um cenário em que estados e municípios que quiserem acessar recursos federais nos seus negócios terão que se articular com a Agência Nacional de Águas, que está entrando no setor agora, porque eles vão precisar compartilhar a regulação local e os contratos de concessão que vierem a ser celebrados com as normas de referência que estarão sendo editadas e estarão em construção. Ou seja, o meu recado aqui é o seguinte: nós precisamos ser muito realistas. Nós temos um desafio imenso, que é verificar como é que será dado esse apoio da ANA ao regulador técnico e como é que esta relação entre a ANA e o regulador técnico local vai conduzir, seduzir o poder público para apoiar e para inspirar e para negociar e entender os diferentes estágios de maturidade e de qualidade e de investimento entre os variados estados e municípios. O que a gente precisa evitar é uma disputa política que destrua todos os ganhos que nós tivemos na aprovação desta lei. Esta agência nacional, ela não entende de regulação econômica de saneamento, hein, gente? O que se quer criar é uma entidade nacional para criar uma regulação de referência. A regulação econômica vai continuar a ser feita pelos contratos. Ela vai fazer uma regulação de referência. Então, portanto, ela vai coexistir com as agências locais. O objetivo dessa regulação nova a ser feita pela ANA será garantir aos financiadores que haja um regramento mínimo para identificar que aqueles que estiverem neste patamar de regulação terão acesso a recursos. Ou seja, órgãos financeiros precisarão se articular com a ANA e vão ter que se capacitar para entender quando é que essas regras serão cumpridas e como elas deverão ser avaliadas. Então, não estou falando aqui de BNDES, eu estou falando de qualquer outro ente que contrate, vão precisar entender qual é a realidade de cada um dos municípios. É um enorme desafio, vamos ter enormes ruídos jurídicos, até porque, vamos lembrar, os prefeitos estão entrando agora nos municípios e os prefeitos vão ter que identificar qual é a realidade contratual de cada um deles. Porque certamente existem municípios onde não há contrato, mas há relações não escritas, mas relações que eu vou chamar aqui de não formais com as empresas estaduais. Há municípios que têm contratos. Há municípios que têm contratos do tipo contrato de programa, que é aquele que poderia ter sido celebrado sem licitação e agora não pode mais. Então, como é que se dá a transição? Esse contrato continua válido até o final do seu prazo. E quando ele terminar, o que é possível fazer? Uma nova licitação? Quem vai te auxiliar a fazer essa nova licitação? Mas uma nova licitação para quê? O que é que você quer? Quais são as suas capacidades? Qual é a capacidade do município de fazer os investimentos dos sonhos? Eu também adoraria fazer uma reforma incrível na minha casa, mas eu tenho pouca capacidade. Então, eu preciso identificar quais são os meus limites financeiros, os limites de pagamento da população. Não adianta eu querer fazer uma universalização dos serviços até 2033 se a população não tem capacidade de pagar. Então, será necessário, e aqui a grande recomendação, os municípios devem somar esforços para entender a sua situação local, identificar a região na qual ele está envolvida, o que os outros municípios na sua região estão fazendo e o que o Estado pode fazer para auxiliá-los. Não tomar decisões impensadas, porque essas decisões impensadas podem gerar passivos financeiros incríveis, das quais os prefeitos podem se arrepender, uma vez que certamente relações existem, porque algum tipo de prestação de serviço está sendo prestado no município. E nada pode ser rasgado e resolvido da noite para o dia. É preciso habilidade, é preciso informação, é preciso estar inserido nos debates da transformação do setor de saneamento. Sejam todos muito bem-vindos, desejo muito sucesso para todos vocês. Muito obrigada.
Me ouvindo? Não, ainda não. Sim, agora sim. Tá? Agora é sucesso. Pronto. Vera, muito obrigada por sua participação. Foi uma palestra muito enriquecedora. A gente tem aqui vários comentários, vários feedbacks aqui positivos em relação à sua apresentação, né? Que inclusive abre não, né? Encerra, né? Com chave de ouro aí esse nosso primeiro dia de segunda semana do prefeito. E Vera, a gente aqui recebeu algumas perguntas, mas eu quero te lançar um desafio, tá? De fazer essa pergunta. Olha, falam que essa questão da pandemia, que eu chamo de travessia, né, encurtou 10, 15 anos, né, em termos de tecnologia, em termos de inovação, em termos de gestão, a gente teve que correr, antes era opção, agora é questão de sobrevivência, enfim. Agora, em relação a saneamento, será, Vera, que mesmo com essa questão dessa aceleração em muitos processos, em muitos negócios, enfim, em muitas formas de gestão, será que a gente vai virar, né? Ou então vai continuar nesse século, virar mais um século tendo esse assunto em voga, né? Porque sempre foi, né, o saneamento um dos pilares de todas as gestões, de todas as campanhas, de todas as eleições, mas enfim, será que esse assunto ainda vai continuar tão ainda em debate com toda essa aceleração, ou já está na hora de dar um basta e a gente correr aqui para as inovações e para os avanços que nossa comunidade, enfim, que o nosso país merece? Olha, sua pergunta é ótima e eu vejo dois aspectos nela. Um aspecto é o fato de a legislação agora, ela estimular contratos de concessão e que os municípios possam ter mais facilidade para escolher bons parceiros, sejam empresas estatais ou privados, porque pode ter empresas estatais boas e empresas estatais ruins, e as empresas estatais podem vir a participar dos processos licitatórios. E se tratar ainda de região metropolitana, a gente pode pensar, inclusive, em arranjos diferentes, porque em região metropolitana a gente tem a chamada titularidade estatal, ou do Estado, e não do município. O Estado vai ter que se articular com os municípios, mas é do Estado, porque na região metropolitana, o meu município, por exemplo, nem ele produz a água que consome, nem o esgoto que é produzido no meu município fica dentro do meu município. Então, a gente tem que se articular para poder fazer essa coordenação, não só para poder captar a água, tratar a água, distribuir e depois fazer a coleta e tratamento de esgoto. Então, eu acho que agora existe uma oportunidade de nós fazermos melhores arranjos. Então, a legislação nos ajuda muito a isso. Então, esse é um ponto importante para a gente fazer essa mudança. Agora, você me pergunta da tecnologia. Eu acho que a tecnologia, ela entra exatamente quando a gente permite, com essas parcerias, que o parceiro privado, seja empresa estatal ou uma empresa do setor privado, mas o parceiro escolhido pelo município, ele tem que ser estimulado, e aí a gente precisa prever isso no contrato, ele tem que ter o ônus de buscar as melhores soluções tecnológicas para viabilizar a prestação dos serviços. Como você mesmo disse, nós temos inúmeras tecnologias que precisam ser aplicadas no setor de saneamento. Seja tecnologias que dizem respeito à perda dos índices de água, seja com relação à tecnologia para melhorar a qualidade da água, seja com relação ao método construtivo para ampliar as redes, e isso tudo precisa ser estimulado. A gente não pode mais ter contratos de 30 anos e a gente ter uma mesma tecnologia por 30 anos. A tecnologia muda da noite para o dia, né? E a gente tem que se adaptar, e esses contratos também têm que se adaptar. Isso é um desafio, porque quando você celebra um contrato com alguém, em geral você quer previsibilidade, né? A previsibilidade de investimento, a previsibilidade daquilo que vai reger a sua relação ao longo dos anos. Agora, quando você quer também estimular o seu parceiro para prestar o serviço, a que ele traga grandes novidades e inovação, você vai ter que pensar num contrato onde isso seja viável, onde isso seja possível. É um enorme desafio, mas é perfeitamente viável. A gente tem que trabalhar com essa realidade. Portanto, são contratos que precisam saber incorporar toda a tecnologia que existe e que será criada nos próximos anos para melhorar a qualidade da prestação do serviço. Porque, afinal das contas, nós estamos falando aqui, seja do ponto de vista jurídico ou tecnológico, só tem uma coisa que interessa, é a prestação do serviço de saneamento. Esse é o ponto fundamental.
Seja porque ele vai trazer melhoria nos índices da saúde, melhoria nos índices de meio ambiente e melhoria na qualidade de vida. Então, o seu impacto é muito além de um cano enterrado, né, gente? Muito obrigada, Vera, muito obrigada pelos esclarecimentos, né, inclusive a gente que nos bastidores, né, eu estou aqui com o Carlo, né, o Carlo curador aqui dessa semana do prefeito, e a gente conversando, né, o Carlos disse, olha, o conhecimento técnico da Vera é impressionante, daria aqui quase que uma semana completa, né, de compartilhamento de informações, mas o nosso tempo, né, é bem curto, o seu também, então, enfim, mas foi muito bom ter essas doses aí de ensinamento. E o Carlos tem uma pergunta para você, né, Carlos? Por favor, faça. Bem, inicialmente queria agradecer demais a gentileza, a generosidade da professora Vera. Na verdade, foi assim que eu a conheci no INSPER. Inclusive, na ocasião, eu já fiquei encantado com o conhecimento, com a desenvoltura naquele assunto, que era licitações, inovação, ou seja, inovação com esse tipo de produto, e ela demonstrou ter a mesma desenvoltura também com saneamento. Então, de fato, para nós foi um privilégio tê-la aqui conosco. E eu queria aproveitar, professora Vera, e perguntar sobre os municípios menores, de 50 mil habitantes, que são, na verdade, a maioria dos municípios do Brasil, é a grande realidade, e, inclusive, hoje talvez até usado muito por esse lobby contra o marco do saneamento, como algo que vai prejudicar os pobres, se mudar, e a gente sabe que esse lobby que tem da não profissionalização do saneamento, ela, inclusive, dificulta avançar essas pautas, né? A gente sabe que, pelo menos, tem uma realidade muito comum dos sistemas de abastecimento de água serem deficitários. Então, eu fico temeroso se a proposta continuar sendo totalmente voluntária, a adesão dos municípios, né? Se essa justificativa de ser ruim para os pobres, na verdade, não seria uma desculpa para continuar esse mesmo sistema. Então, queria saber, objetivamente, na pergunta, o que você acha dessa questão de ser, em algum momento, impositivo ou voluntário para o gestor municipal ou estadual, dependendo do caso, a adoção de outras medidas de governança, indicadores de performance, ou se for o caso, realmente, a obrigação de procurar uma outra alternativa. Sua pergunta é boa, e eu não queria falar em juridiquês aqui, né, porque é sempre bem chato, mas eu faço aqui referência à nova legislação, e que ela cria, sabe, Carlo, algumas formas do que ela chamou de prestação de maneira regional, né, então ela cria aqui uma figurinha para falar sobre a chamada regionalização e a forma de prestação desses serviços. Então, o que ela fala para os municípios? Qual é a mensagem que ela traz para os municípios? Ela diz assim, olha, a chamada prestação regionalizada, né, é uma forma de prestar serviços em que um ou mais municípios ou estado junto, isso pode ser composto das mais variadas maneiras, mas enfim, vamos imaginar aqui, um município junto com 2, 3 ou 4 ou 10, numa determinada região, eles então decidam se estruturar para, criar um chamado bloco de referência. Esse bloco de referência, ou na verdade, eu acho que a palavrinha que a legislação usa, bloco de referência é para uma outra possibilidade. Os municípios resolvem e decidem criar um consórcio entre si, algo que já é possível hoje, que não fica impedido, continua a existir essa possibilidade, seja um consórcio entre municípios ou entre municípios e com o Estado participando. Então, esta é uma composição voluntária dos municípios. Além dessa composição voluntária, a gente tem aquela chamada, que vocês já conhecem, a chamada região metropolitana, aglomeração urbana ou microrregião. Isso está previsto lá no artigo 3º da Lei 11.445. Nesse caso, é uma unidade regional que é instituída pelo Estado. Então, o Estado é que determina, então os municípios não têm nenhuma voz nesse aspecto, por uma lei complementar, o Estado diz, isto aqui é um agrupamento de municípios que precisa ser tratado em conjunto e cuja governança para tais e quais serviços serão decididos numa outra instância, numa instância que é
municipal e que há uma participação dos estados. Isso pode acontecer, por exemplo, no setor de transporte coletivo. Isso é muito comum no setor de transporte coletivo, por exemplo. Então, o estado de São Paulo tem várias regiões metropolitanas, não só a região onde está o município de São Paulo, mas existem outras tantas, e existe também uma legislação do estado que trata da governança desse arranjo das regiões metropolitanas e das deliberações que são feitas nessas regiões acerca da prestação dos serviços, que pode ser, como eu disse, de saneamento, pode ser de saúde, pode ser de transporte, enfim, há uma possibilidade grande, e isso tem que estar definido na lei complementar. Além disso, mesmo que o Estado não queira criar uma região metropolitana, ele pode criar, e isso é uma novidade na legislação federal, por uma lei ordinária, ele cria uma chamada Unidade Regional de Saneamento Básico. Então, ele vai dizer o seguinte, olha, eu vou identificar municípios que não necessariamente precisam ser limítrofes, municípios dentro do meu estado, e isso é novidade da legislação, que para atender adequadamente às exigências de saúde e exigências de saúde e de higiene pública, ou, e aí vem o ponto que você disse, para viabilizar, do ponto de vista econômico ou técnico, a prestação de serviço, então, municípios menos favorecidos, o Estado pode, por uma lei ordinária, criar essa chamada Unidade Regional de Saneamento. E essa Unidade Regional de Saneamento fará com que as decisões elas sejam tomadas e assumidas pelo Estado, mas para viabilizar as metas que agora passam a ser obrigatórias e que precisam ser atendidas até 2033. Portanto, eu diria para você, eu acho que a legislação, ela traz um passo a mais do que havia até o passado. Porque nas regiões metropolitanas isso já era viável, mas ainda havia muita dificuldade no estabelecimento dessa governança, que ainda há, na verdade, essa dificuldade, mas a gente está cada vez mais caminhando e aceitando essa ideia. A novidade aqui é que para aqueles municípios isolados, que não têm capacidade econômica, nem capacidade técnica, o Estado pode articular e colocá-los dentro da chamada Unidade Regional de Saneamento Básico, para o fim exclusivo e sob sua responsabilidade, inclusive sob responsabilidade patrimonial, para o atingimento das metas estabelecidas. Será que eu respondi? Respondeu sim, com certeza. Bem, eu me sinto totalmente contemplado com a resposta, queria mais uma vez agradecer profundamente a sua generosidade e a sua contribuição aqui para o nosso evento, tá? Realmente foi muito importante. Vou passar aqui para a Mônica. Vera, muito obrigada mais uma vez. Você quer deixar aqui os seus contatos, né? Como é que a gente pode aí usufruir, né? E aproveitar ainda mais dos conteúdos que você discorre, não só sobre saneamento, mas enfim, sobre áreas afins em relação à gestão pública. Passa aqui teus contatos, a forma de como é que a gente pode te encontrar, né? E coletar mais informações. Muito bom. Olha, eu recomendo que vocês conheçam o site da Sociedade Brasileira de Direito Público, que é um grupo de estudos que nós organizamos dentro da Fundação Getúlio Vargas, da Escola de Direito, em que há uma quantidade imensa de pesquisa e de informações relevantes sobre os mais variados aspectos envolvendo gestores públicos. Entre no site da Sociedade Brasileira de Direito Público, o meu e-mail é vera.monteiro@fgv.br. Lá no site da SBDP, vocês também vão conhecer duas colunas que são publicadas no site J, uma chamada Publicistas e outra chamada Controle Público, que semanalmente são publicados artigos de grande interesse para os gestores públicos. E, finalmente, eu dou ainda uma outra dica de algo que eu tenho participado que é muito legal, e eu recomendo vocês conhecerem o Movimento Pessoas à Frente, já que vocês são gestores, pessoas chegando agora. Conheçam esse movimento que foi criado pela Fundação Lehman, Fundação Brava, Instituto República.org e Humanize, e que está muito focado à valorização das pessoas dentro da administração pública para atingir o estado que nós queremos.
Maravilha, Vera, mais uma vez, muito obrigada, até as próximas oportunidades, tá bom? Boa sorte, obrigada, Tchau, Mônica, tchau. obrigada, Carlos, tchau, bons trabalhos para vocês. Tchau, tchau. Maravilha, maravilha, gente. E, Carlos, fica aqui que eu quero conversar contigo aqui para a gente fazer aqui o nosso encerramento